Atos capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Até aí, meus irmãos. Vamos orar, fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor para que Ele ilumine nossa mente e nosso coração nessa noite, dando-nos entendimento da sua palavra. Oremos. Ó Pai bendito, mais uma vez, nós nos colocamos na sua presença, em oração, louvando ao Senhor pela bênção e pelo privilégio de abrirmos a sua palavra nesta noite, em culto, reunidos com os nossos irmãos, para ouvi-lo, ó Deus, falar conosco. A nossa oração a Deus é para que, a despeito das nossas limitações e das minhas limitações como pregador, o Senhor possa, por meio da ação do Teu Espírito Santo, trazer luz sobre as nossas mentes e corações, aplicando a Sua palavra em nós. Para que assim, ó Deus, o caráter de Cristo seja formado em nós e para que assim a igreja do Senhor seja edificada. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, especialmente para as nossas crianças que vão fazer a anotação do sermão, o título hoje é A Instituição da Junta Diaconal. Esse é o título para o nosso sermão de hoje. E eu quero fazer uma sugestão de um desenho. Eu quero que vocês desenhem alguém servindo as mesas, como um garçom. Vamos usar essa figura, como um garçom, alguém servindo as mesas. Depois vocês vão trazer aqui suas anotações para nós. As palavras difíceis que vocês não entenderam, vocês vão anotar e vão perguntar para o pastor ou para o liturgista, que depois fica encarregado aí desse desafio, tá bom? Então vou repetir aqui, o título do sermão é A Instituição da Junta Diaconal, e o desenho é o desenho de alguém servindo a mesa, tá bom? Esse é o título do sermão e essa é a sugestão de desenho para as crianças. Meus irmãos, nós estamos aqui numa sessão do livro de Atos, uma sessão importante. Nós temos visto até aqui o crescimento da igreja, né? Desde os primeiros capítulos do texto de Atos, o texto bíblico nos mostra que a igreja vem crescendo de forma extraordinária, de uma forma que nós não vemos sendo narrada, por exemplo, nas cartas. Se nós olharmos para o texto do Antigo Testamento, quando nós pensamos assim numa conversão em massa, talvez nos venha à mente a cidade de Nínive, que depois da pregação de Jonas, há ali uma grande conversão, os homens se arrependem dos seus pecados, têm consciência da gravidade do seu pecado e são alvos da misericórdia e da graça de Deus, porque o Senhor, que havia dito que os destruiria, já não os destrói mais. E aqui nós vemos que por causa da pregação do Evangelho,
a igreja vem crescendo de forma extraordinária e exponencialmente. O primeiro momento em que o texto bíblico narra o crescimento da igreja vai dizer que há uma conversão de 3.000 pessoas. Depois o texto bíblico, falando ainda do crescimento da igreja, fala de 5.000 homens que são acrescentados, sem considerar mulheres e crianças. E depois nós vemos que Lucas, né, o autor do livro aqui de Atos, o historiador que faz o registro do crescimento da igreja aqui no primeiro século, ele praticamente desiste de contar o número das pessoas que vão sendo congregadas no Senhor, que é a expressão que o texto bíblico mesmo vai usar. Mas algo que a gente pode perceber, evidentemente, é que com o crescimento da igreja, há oposição à pregação do Evangelho. A igreja cresce, mas na medida em que a igreja cresce, há também um crescimento da oposição contra a igreja, há também um crescimento da hostilidade contra os crentes, contra a pregação, contra o Evangelho. E nós vemos, meus irmãos, 3 momentos, pelo menos, em que o texto ele vai narrar aqui as adversidades que a igreja já no primeiro século ela enfrentava. Embora o texto ele narre aqui a prática piedosa da igreja e como o Senhor era gracioso com a igreja no primeiro século, o texto ele também narra as dificuldades que a igreja no primeiro século teve de enfrentar. E a primeira dificuldade que a igreja passa a enfrentar no primeiro século é a oposição. É a primeira dificuldade que a igreja enfrenta, a oposição por parte do Sinédrio. Lembre que quando Pedro e João haviam pregado a palavra do Senhor, eles foram levados diante do Sinédrio e não a recomendação, embora a recomendação, juridicamente falando, seja um termo para ordem, né? Mas aqui a ordem clara que nós vemos ali eles dando para os discípulos é que eles parassem de falar no nome de Jesus. Eles haviam dado uma ordem direta, e a ordem direta era: vocês não devem continuar a falar nesse nome, vocês não podem pregar nesse nome. Mas o que a passagem nos mostra, meus irmãos, é que a hostilidade do Sinédrio e o impedimento imposto a eles não foi suficiente para calar os discípulos. Eles estavam decididos a fazer a vontade do Senhor e convencidos de que antes importava obedecer a Deus do que aos homens. E eles continuam a pregar, e a despeito da hostilidade do Sinédrio, a palavra continua a avançar. Mas há um outro momento em que o texto nos mostra as dificuldades que a igreja teve de enfrentar. E nós não devemos nos enganar, meus irmãos, porque evidentemente é Satanás que se levanta contra a igreja. Em outro momento, fazendo aqui a exposição do texto de Atos, nós podemos mencionar aquilo que o Senhor mesmo nos mostra lá no texto de Gênesis. Haveria uma disputa entre a semente da mulher e a semente da serpente. A vitória da semente da mulher sobre a semente da serpente havia sido anunciada lá no texto de Gênesis, no capítulo de número 3, no versículo de número 15. Cristo, o descendente da mulher, ele pisa a cabeça do descendente da serpente, triunfando sobre ele na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, ele foi vitorioso e na cruz e ascensão, ele garantiu a vitória para a igreja. Mas o que o texto nos mostra, meus irmãos, é que o dragão, sendo derrotado pelo Cordeiro, ele agora passa a perseguir a igreja, ele passa a perseguir os servos do Senhor. E aquilo que o texto de Atos nos mostra é justamente o dragão derrotado pelo Cordeiro, perseguindo a igreja. E nós vemos isso não apenas quando o Sinédrio tenta impedir os discípulos de pregar o Evangelho, quando o Sinédrio vai açoitar os discípulos, mas nós vemos isso inclusive quando Ananias e Safira, de forma hipócrita,
procuram demonstrar uma piedade que não tinham. E aquilo que o texto bíblico vai nos mostrar é que eles mentiram contra o Espírito Santo, tentando demonstrar ali uma piedade que eles não tinham. Satanás havia enchido o coração deles. E dessa forma, eles mentiram ao Senhor e sofreram a punição pelo pecado que haviam cometido. Mas aqui, nesse início, ainda estamos no início do texto de Atos, embora já iniciando aqui o capítulo de número 6, mais uma vez, o texto vai nos mostrar a diversidade no meio da igreja, mas agora de uma outra natureza, a diversidade de uma outra natureza. Então, a primeira dificuldade que a igreja enfrenta é a oposição por parte do Sinédrio. Vocês não podem falar no nome de Jesus. A segunda diversidade que a igreja enfrenta, e aqui o texto nos mostra, é o pecado de Ananias e Safira, que surge no meio da igreja. A primeira adversidade é externa, a segunda ela é interna. E aqui o que o texto vai nos mostrar é que havia no meio da igreja agora murmuração, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. Então, essa é a terceira dificuldade que a igreja enfrenta e que o texto aqui vai narrar para nós. Então, no versículo de número 1, e essa é uma passagem que a gente pode dividir ela aqui em 3 partes, pelo menos. A primeira parte, no versículo de número 1, o texto nos mostra o problema. Qual era o problema ali na igreja de Jerusalém? Depois do versículo 2 até o versículo 6, o texto nos mostra a solução para o problema proposto pelos apóstolos e acatada pela igreja. E por fim, no versículo de número 7, o texto aqui vai falar a respeito dos resultados. E aí então no versículo de número 6, o texto ele começa chamando a atenção para o fato de que a igreja ela continua a crescer. Os discípulos estão se multiplicando, mesmo contra toda oposição, mesmo diante de toda oposição, mesmo diante de toda dificuldade, mesmo diante dos problemas externos e dos problemas internos, a igreja, ela cresce, a palavra do Senhor continua a ser pregada. E como nós podemos ver até aqui, o crescimento da igreja havia sido exponencial. Ele foi rápido e numeroso, como o texto bíblico vai deixar claro para nós, chamando a nossa atenção para o fato de que não apenas as pessoas de Jerusalém, mas pessoas de outras cidades estavam agora ouvindo o Evangelho. E, meus irmãos, como o texto vai mostrar para nós, é que à medida em que a igreja cresce, os problemas eles também surgem. Os problemas surgem. E qual é o problema? O problema é esse narrado aqui no texto, no versículo de número 1. As viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. O texto diz assim: houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O que é interessante aqui, meus irmãos, é que a palavra murmuração que aparece aqui no texto original, no texto grego, é a mesma palavra que a Septuaginta ela usa. A Septuaginta é o Antigo Testamento traduzido para o grego para se referir à murmuração do povo hebreu no deserto, quando se queixavam de Moisés. O Senhor os havia libertado do cativeiro egípcio, mas agora, durante a sua peregrinação, eles passaram a se queixar. E lembre-se que o questionamento daqueles homens nós estamos com saudade da comida que a gente comia lá no Egito. Foi para isso que vocês nos libertaram? No momento em que eles estão ali para atravessar o Mar Vermelho, prestes a atravessarem o Mar Vermelho, eles questionam dizendo que Moisés os havia tirado do Egito para morrerem ali. Depois eles questionam porque não tinham o que comer. Deus manda o maná.
Eles questionam porque não tinha água. Deus tira a água da pedra para saciar a sede deles. Eles questionam que não tinham carne e Deus então manda as codornizes, suprindo cada uma das necessidades deles. Mas o que o texto nos mostra é que, independente das bênçãos do Senhor e mesmo da libertação que o Senhor havia promovido no meio do povo, livrando-os do cativeiro, eles murmuravam. Eles murmuravam. E aqui, meus irmãos, há uma murmuração. É óbvio que o problema aqui, ele claramente é o fato de que uns estavam sendo preteridos, né? E outros estavam sendo privilegiados na distribuição dos alimentos. Mas é curioso nós notarmos que a passagem chama a atenção para o fato de que havia murmuração no meio da igreja. E se há algo, meus irmãos, que tem um potencial destrutivo enorme no meio da igreja, é a murmuração. É a murmuração. Se há algo que tem um potencial divisor na igreja, é a murmuração. E aí então o que o texto vai nos mostrar é que diante do questionamento, e isso sugere que o questionamento ele aparentemente fosse justo, ou seja, algumas mulheres viúvas estavam sendo de fato esquecidas na distribuição dos alimentos. E aí então o texto vai chamar a atenção aqui para dois grupos. O que é importante nós considerarmos são dois grupos de judeus. São dois grupos de judeus. Uns de fala grega, que eram a murmuração aqui dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas, né? Os helenistas aqui são judeus de fala grega, e a murmuração contra os hebreus, né? Os hebreus aqui são judeus também, há quem diga que são judeus que falavam hebraico e outros que dizem que aqui se refere a um grupo de judeus que na verdade falavam aramaico, que é uma língua muito próxima do hebraico, mas que tinham uma cultura hebraica. Mas são grupos distintos que tinham línguas distintas, que falavam línguas distintas. E aí então o texto vai nos mostrar aqui que havia esse questionamento, havia murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então aqui é o problema. E do versículo 2 em diante, então, a passagem vai narrar para nós a solução proposta pelos apóstolos. E o texto vai dizer assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E aqui é interessante, meus irmãos, porque com essa palavra aqui dos apóstolos, nós não podemos pensar de forma nenhuma que eles estivessem desprezando, né, a necessidade do cuidado material dos necessitados da igreja. Ou que nós pudéssemos considerar, a partir das palavras dos apóstolos aqui, que o ofício do diácono fosse um ofício inferior ao ofício do presbítero, que mais tarde ficaria encarregado pelo ministério da palavra e seria responsável pelo ensino da palavra, que deveria se dedicar ao ensino da palavra. A grande questão aqui, que a passagem nos mostra, é que os apóstolos, eles haviam sido chamados para se dedicarem a uma área do ministério, a pregação e a oração, a palavra e a oração. Ao que tudo indica, até esse momento, eles davam conta não apenas da oração e da palavra, como também cuidavam da distribuição dos alimentos. Mas fica óbvio para nós aqui que uma vez que a igreja cresceu, eles já não tinham mais condições de fazerem as duas coisas. Eles já não tinham mais condições de se dedicarem adequadamente à palavra e à oração e, da mesma forma, cuidarem dos necessitados da igreja. Então, diante dessa dificuldade, é que eles vão propor uma solução. Lendo essa passagem, meus irmãos, me lembro de um pastor que certa vez, falando sobre um pastor da nossa denominação que tinha muitos cargos e muitas funções
dentro da nossa igreja. Uma vez no seminário, quando a gente estava tendo aula com ele lá, ele disse assim, olha, eu sou isso na denominação, eu faço aquilo outro. Era de fato muita coisa. E aí ele mesmo disse assim, me perguntem como que eu dou conta de fazer tudo isso. E a resposta que ele deu foi, faço tudo mal feito. Faço tudo mal feito. Porque é evidente, meus irmãos, não há como uma pessoa acumular funções. Se ela o fizer, há uma grande chance de que ela faça tudo mal feito. E há uma grande chance de que ela negligencie aquilo para o que ela foi chamada. Até aqui, os apóstolos cuidavam também da distribuição dos alimentos. Mas como a igreja cresceu muito, obviamente eles não dariam mais conta de atender essa necessidade também. E por isso, então, eles vão fazer a seguinte recomendação e propor a seguinte solução aqui no texto. E aí o versículo de número 3 vai dizer assim, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Há alguns estudiosos, meus irmãos, que olham para esse texto e não veem aqui motivo para entender que a passagem narra ou descreve a instituição do ofício do diácono. Mas nós podemos considerar, tanto pela função, quanto pelas atribuições destinadas àqueles que agora serviriam às mesas, quanto pelas próprias palavras que o texto original utiliza para se referir àqueles que serviriam nessa área da igreja. No versículo de número 1, a palavra para a distribuição diária, né? Aqui a palavra distribuição, no texto original, é a palavra diaconia. No versículo de número 2, a palavra servir é a palavra diácone, que significa servir na condição de diácono. Então, não apenas as próprias palavras aqui que o texto utiliza para se referir ao trabalho, quanto a referência que o texto faz ao trabalho em si que esses homens teriam e suas responsabilidades, indicam para nós que aqui o texto ele trata justamente a respeito do ofício do diácono, aqueles que serviriam às mesas, aqueles que teriam a responsabilidade do cuidado material da igreja, cuidando especialmente aqui das viúvas, conforme o texto ele menciona. E aí no versículo de número 3 mesmo, meus irmãos, a passagem nos mostra quais homens ocupariam essa função tão nobre, quais homens deveriam ocupar essa função tão importante para a saúde e para o crescimento da igreja, quais os critérios a igreja deveria considerar para a eleição e indicação desses homens, para que eles, a partir de então, se tornassem responsáveis pelo cuidado material e pelo ministério da misericórdia. E aí o texto vai fazer referência aqui, versículo de número 3, a passagem diz assim, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. O pastor Paulo Anglada, se referindo aqui a esse versículo, ele vai dizer que os apóstolos aqui falam de critérios de 3 naturezas distintas, pelo menos. A primeira natureza, aqui o texto vai chamar a nossa atenção aqui, é para o critério moral que a igreja deveria levar em consideração para a eleição dos diáconos. Então, onde nós vemos isso aqui no texto? Quando o texto diz assim, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Homens de boa reputação. E o próprio apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, falando a respeito dos critérios para a eleição de um presbítero e de um diácono na igreja, vai dizer que esse homem deve gozar de bom testemunho dos de fora.
bom testemunho dos de fora. Então, qual é a primeira consideração que a igreja deveria considerar ou fazer para a indicação e eleição de um oficial? Ele precisava ser um homem moralmente capaz. Ele precisava ser um homem moralmente capaz, alguém que dava um bom testemunho aos de fora. Mas a segunda característica que esses homens deveriam ter, ela não era de natureza moral, mas ela era de natureza espiritual. Ela era de natureza espiritual. E como nós podemos ver isso? Quando o texto bíblico vai dizer que esses homens que ocupariam essa função, eles deveriam ser homens cheios do Espírito Santo. E aí é interessante, nós já consideramos isso daqui em outras oportunidades, porque quando nós olhamos lá para o texto de Timóteo e Tito, quando o texto da Escritura fala a respeito das qualificações para o presbítero e para o diácono, o texto bíblico faz uma distinção, de alguma forma funcional, quando diz que o presbítero deve ser alguém apto para ensinar, e todas as outras qualificações, elas têm um caráter moral e espiritual. Mas nós não vemos lá no texto de Timóteo ou Tito, o apóstolo Paulo dizendo que o presbítero deveria ser cheio do Espírito Santo. É óbvio, meus irmãos, que aquilo que é dito aqui em relação aos diáconos se aplica também aos presbíteros. Devem ser homens cheios do Espírito. Mas nesse momento da história da igreja, em que Lucas narra justamente a presença abundante do Espírito, ele vai dar ênfase ao fato de que esses homens escolhidos pela igreja para exercerem o ministério da misericórdia, eles não deveriam ser apenas moralmente capazes, mas eles deveriam ser espiritualmente capazes. Eles deveriam ser homens cheios do Espírito. E é interessante, meus irmãos, porque nós vimos até aqui que essa expressão, essa ideia de ser cheio aqui no texto de Atos, ela aparece algumas vezes. Nós vemos os saduceus que se enchem de inveja, nós vemos aqueles que Satanás enche o coração deles, mas agora o texto bíblico vai dizer que aqueles que fossem se ocupar e se encarregar do ministério de misericórdia, eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. Eles deveriam ser cheios do Espírito. Mas depois, meus irmãos, o texto ele vai falar a respeito de uma outra característica, de uma qualificação de outra natureza. Então, a primeira qualificação ela é de natureza moral. Eles precisavam dar bom testemunho, como o versículo de número 3 vai dizer, precisavam ser homens de boa reputação. O outro critério é de natureza espiritual, eles precisavam ser homens cheios do Espírito. Mas o terceiro critério mencionado aqui é que eles deveriam ser homens cheios do Espírito, mas também cheios de sabedoria. Homens cheios do Espírito e homens cheios de sabedoria. Então, o texto bíblico ele vai chamar a atenção para as qualificações que esses homens deveriam ter, e essas qualificações elas são pelo menos de 3 naturezas distintas. Natureza moral, eles deveriam dar um bom testemunho. Natureza espiritual, eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. E natureza funcional, eles deveriam ser homens também cheios de sabedoria. Mas há algo mais que esse texto nos mostra, meus irmãos. Quando nós falamos aqui sobre os ofícios na igreja, recentemente instruímos a nossa igreja para a eleição de diáconos, e via de regra, quando há eleição em nossa igreja de oficiais, seja para presbíteros ou diáconos, nós temos tido essa bênção de instruir a igreja. E quando nós falamos a respeito dos ofícios, nós falamos aqui de serviços ou aptidões para os quais há a necessidade de um reconhecimento público. Há a necessidade de um reconhecimento público. Ou seja, quando nós falamos
de indivíduos que vão exercer um oficialato na igreja, seja o presbiterato ou seja o diaconato, a impressão pessoal, ela não é suficiente. É evidente que um homem, quando ele se dispõe a ocupar uma determinada função, ele deve almejar, ele deve desejar. É lícito quando o texto bíblico fala, por exemplo, daquele que almeja o episcopado, ele está falando daquele que deseja, há uma expectativa, um desejo, um interesse que é evidentemente genuíno. Mas a impressão pessoal do indivíduo de si mesmo não é suficiente para qualificá-lo para o exercício do ofício. O ofício é aquele trabalho, é aquela qualificação, é aquele serviço para o qual há necessidade de reconhecimento público. Então, quando na igreja, por exemplo, nós fazemos eleição de oficiais, seja do presbiterato ou seja do diaconato, nós não estamos inovando, irmãos, mas agindo a partir de critérios e de princípios claramente estabelecidos nas Escrituras, claramente estabelecidos pela palavra de Deus. Então, quais os critérios que esses homens aqui deveriam preencher? Quais as qualificações eles deveriam preencher? Eles deveriam ter boa reputação, eles deveriam ser cheios do Espírito, eles deveriam ser cheios de sabedoria. A igreja não deveria elegê-los com base em outros critérios, com base na afinidade pessoal ou nos interesses particulares. Aqui a gente está vendo, por exemplo, a instituição dos diáconos num contexto de iminente divisão na igreja. Aqueles irmãos, portanto, não poderiam eleger oficiais pensando, não, eu vou indicar essa pessoa aqui, eu vou escolher essa pessoa porque ela vai representar os meus interesses quando ela ocupar aquela função. Esses não são os critérios, meus irmãos. Os critérios para a indicação dos diáconos aqui estão claramente revelados nas Escrituras. Eles deveriam ser homens de reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Assim, eles deveriam ser, e essas eram as qualificações que eles deveriam ter para que eles pudessem ocupar essa função. Que claramente aqui no texto, meus irmãos, ela é tratada com seriedade. Ela é tratada com seriedade. O trabalho do diácono na igreja não é um trabalho de menor importância. Se nós podemos fazer menção ao ministro da palavra e dos sacramentos, nós podemos dizer, os diáconos são os ministros da misericórdia. São aqueles que, biblicamente, têm a responsabilidade de atentar para o cuidado com os necessitados na igreja. E aí, então, no versículo de número 4, o texto vai nos falar a respeito do trabalho do qual os apóstolos se encarregariam. Então, se os diáconos seriam aqueles que ocupariam e exerceriam o ministério da misericórdia, qual seria, então, o trabalho dos apóstolos aqui? E aí o texto bíblico vai dizer para nós, versículo 4, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Meus irmãos, como nós já mencionamos aqui, é evidente que o texto de Atos, ele narra aqui o princípio da história da igreja no Novo Testamento. É o que nós chamamos de período fundacional. Nós vemos aqui, meus irmãos, no texto das Escrituras, os apóstolos, eles ainda estão exercendo o seu ministério. Há a recomposição do colegiado apostólico depois que Judas morre, mas depois que os apóstolos falecem, nós não vemos mais nenhuma recomposição ou substituição, apenas aquela que foi feita tendo em vista a traição de Judas. Judas não foi substituído, como nós já afirmamos aqui, porque ele morreu.
mas Judas foi substituído porque ele traiu. Todos os outros apóstolos morreram, mas a morte deles não foi o critério para a recomposição do colegiado apostólico. Mas de alguma forma, a natureza desse ministério continua. Os apóstolos, obviamente, são aqueles que lançam os fundamentos. São aqueles que lançam os fundamentos. Mas os presbíteros depois são aqueles encarregados pelos apóstolos de edificarem sobre o fundamento que eles haviam lançado. Isso é o que o próprio apóstolo Paulo vai falar quando ele escreve aos Coríntios, chamando a atenção dos líderes para a igreja quanto ao zelo e ao cuidado que eles deveriam ter em relação ao ministério. O apóstolo Paulo vai dizer, nós somos aqueles que lançaram os fundamentos. Somos aqueles que lançaram os fundamentos. Vocês devem edificar sobre o fundamento que foi lançado. E Paulo vai chamar a atenção daqueles homens, mostrando a seriedade, dizendo assim, olha, vede, porém, como vocês edificam. Vede, porém, como vocês edificam. Então, os pastores da igreja, os presbíteros da igreja, eles são aqueles que, no Novo Testamento, têm a responsabilidade de edificar sobre o fundamento apostólico. Os apóstolos lançaram o fundamento, cujo Senhor Jesus é a principal pedra. É a principal pedra. Os ministros, os pastores agora, são aqueles que têm a responsabilidade de edificar sobre o fundamento que já foi lançado. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, vede, porém, como edificam. Eles não têm autorização para edificar sobre outro fundamento, mas eles devem edificar sobre o fundamento lançado pelos apóstolos, a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Esses homens receberam da parte dos apóstolos a incumbência de se dedicarem à pregação, à palavra e à oração. Os apóstolos, meus irmãos, haviam sido chamados para se dedicarem à pregação, à palavra e à oração. A palavra aqui é, obviamente, ela não se limita à exposição do texto bíblico no culto solene. Pastor Paulo Brasil, pregando nessa passagem, ele chama a atenção para o fato de que a dedicação à palavra aqui envolve tudo aquilo que está relacionado à palavra, como a visitação pastoral, o aconselhamento bíblico. Tudo isso envolve o ministério da palavra. Os apóstolos, eles deveriam se dedicar à palavra e eles deveriam se dedicar à oração, assim como os presbíteros agora são chamados por Deus para se dedicarem à palavra e à oração. O Matthew Henry, comentando o texto, meus irmãos, ele vai dizer que os presbíteros, eles devem se dedicar à palavra, especialmente o presbítero docente, ele deve se dedicar à palavra, porque quando ele fala, ele é boca de Deus diante do povo. Mas quando ele ora, ele é boca do povo diante de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. O ministro tem essa responsabilidade e esse privilégio de representar Deus diante da congregação quando ensina as Escrituras com fidelidade, quando prega a palavra de Deus com fidelidade. O serviço do ministro, do presbítero, daquele que tem a responsabilidade do ensino, do cuidado com as Escrituras, com a exposição das Escrituras, com o ensino da palavra de Deus, não é um ofício, senão aquele de representar o próprio Cristo e ser boca de Deus diante da congregação, ensinando e instruindo a congregação, não a sua própria palavra, não os seus próprios interesses, mas a palavra de Deus, as Escrituras. É por isso, meus irmãos, que a Escritura deixa clara que o obreiro ele deve manejar bem a palavra da verdade. Ele deve manejar bem a palavra da verdade.
porque a sua função e a sua responsabilidade, ela é de importância e de dimensões cósmicas. Ele é aquele que representa o próprio Cristo falando com a igreja, quando a palavra é pregada com fidelidade. Mas ele não é só boca de Deus diante da congregação, ele também é a boca da congregação diante de Deus. É claro que aqui eu não estou dizendo que o ministro ele exerce essa função sacerdotal tal como os sacerdotes na antiga aliança. De forma nenhuma. De forma nenhuma. O texto bíblico vai dizer que na nova aliança todos nós somos sacerdotes. E o que isso significa? Significa que na igreja todo mundo pode fazer tudo? Não, mas significa que todos nós temos acesso a Deus pela mediação de Cristo Jesus. Então você não precisa da oração do pastor para você se chegar à presença de Deus. Mas o pastor e o presbítero, ele tem a obrigação diante de Deus de orar pela congregação. O ministro, o presbítero, ele é aquele que tem a responsabilidade de representar a Deus diante da congregação, ensinando a palavra. Mas ele é chamado por Deus, meus irmãos, a orar, a se dedicar à oração. E há muitas coisas, obviamente, pelas quais nós devemos orar. Quando nós pensamos na vida da igreja, há muitas coisas, meus irmãos. Mas, como oficiais, presbíteros, ministros, nós temos que ter a consciência tranquila de que dia e noite, meus irmãos, nós oramos pela igreja. Nós oramos por aqueles a quem Deus confiou ao nosso cuidado, como copastores, como pastores auxiliares do Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus. O pastor, portanto, o presbítero, ele é aquele que se dedica à oração e à palavra. E ele não deve se distrair com outras atividades. Ele não deve se distrair com outras atividades. É evidente que, muitas vezes, numa igreja pequena, o pastor ele tem que fazer N funções. Às vezes, quando há uma congregação ou um conselho de homens sem muita experiência conciliar, o pastor é o tesoureiro, ele é o secretário, mas à medida em que homens capazes para exercer essas funções forem surgindo, eles devem ocupar essas atividades, para que aqueles que são chamados por Deus para se dedicar à pregação, à palavra e à oração, possam se dedicar àquilo para o qual eles foram chamados a fazer. Na nossa denominação, meus irmãos, não é incomum você ouvir, por exemplo, o relato de pastores que foram aqueles que construíram a igreja. E eu estou falando de construir mesmo, ser o pedreiro que colocou tijolo sobre tijolo, cavou buraco, fez lá as colunas da igreja, se ocupava com tudo. E normalmente nós temos a tendência de ver isso como nobreza, com beleza, e tem o seu valor, evidentemente. Mas quando um ministro que foi chamado por Deus para se dedicar à palavra e à oração, se dedica à alvenaria e ao trabalho de pedreiro, quem perde é a igreja, irmãos. Quem perde é a igreja. Quem perde é a igreja. Então, antes você passar muitos anos se reunindo num local que não é uma propriedade própria, que não tem tanta estrutura, mas sendo instruído com fidelidade na palavra de Deus, do que ter um ministro que sobe ao púlpito despreparado para pregar, porque ele passou o dia inteiro cuidando de questões que ele não deveria cuidar. Então, nós devemos considerar isso com seriedade. E aí o versículo de número 5, ele chama a nossa atenção, há duas questões, obviamente, mas o versículo de número 5 chama a nossa atenção aqui, meus irmãos, para a reação da igreja em relação à solução apresentada pelos apóstolos. Como que a igreja reagiu diante da solução apresentada pelos apóstolos? E o texto do versículo 5 vai dizer: o parecer agradou a toda a comunidade. Eles ficaram contentes.
Eles ficaram contentes. E aí existem duas razões, meus irmãos, pelas quais eles ficaram contentes. Uma, já não haveria mais o problema de distribuição, ou de falha na distribuição, ou de uma distribuição injusta dos alimentos e dos recursos que foram levados até os apóstolos. Esses recursos, eles seriam distribuídos agora de maneira equitativa, e a igreja, então, naturalmente se alegrou com isso. Mas o pastor Paulo Anglada, comentando o texto, ele vai chamar a atenção para o fato de que a igreja se alegrou com o fato de que os apóstolos agora se dedicariam à palavra. E, meus irmãos, essa é uma questão muito importante também. Não apenas o ministro deve reconhecer o chamado de Deus para se dedicar à palavra e à oração, como a igreja deve reconhecer que aquilo que ela mais precisa é da palavra sendo exposta. É da pregação da palavra com fidelidade. É do ministério da palavra. O que uma igreja precisa, meus irmãos? É claro, e aí a gente está chamando a atenção aqui. O texto, ele claramente, havia uma necessidade, viúvas, que geralmente eram mulheres pobres, que não tinham muitos recursos, às vezes com filhos pequenos, suas necessidades precisavam ser supridas. Isso não é uma novidade no Novo Testamento, era algo que Deus havia determinado na antiga aliança, o cuidado do órfão, do pobre e da viúva. Isso continua no Novo Testamento, e aqui no capítulo de número 6, o texto chama a nossa atenção para um padrão de misericórdia estabelecido por Deus no Novo Testamento. Nós devemos cuidar dos nossos, devemos ter atenção em relação àqueles no nosso meio que possam estar passando por necessidade. Essa é uma obrigação da igreja, sem sombra de dúvidas. Mas, meus irmãos, nós podemos dizer com tranquilidade, aquilo que uma igreja mais precisa, aquilo de que uma igreja mais necessita, é da pregação da palavra, é do ensino fiel das Escrituras. Uma igreja pode viver sem muita coisa, meus irmãos. A igreja pode viver sem muita coisa. Mas ela não pode viver sem a instrução da palavra. Aqui a igreja, e nós normalmente olhamos para a igreja de Jerusalém, e é interessante porque, principalmente, consideramos ali o cuidado que eles tinham um com o outro, e que naquele contexto, inclusive, foi motivo e causa da admiração de muitas. As pessoas ficaram admiradas pelo amor que eles demonstravam uns pelos outros. Mas o que o texto bíblico vai dizer é que a igreja ali, ela entendeu, ela reconheceu a prioridade da pregação e do ensino. Uma igreja, meus irmãos, pode não ter nenhum tipo de evento, programação de entretenimento, e ela vai continuar avançando se houver pregação fiel da palavra. Não estou dizendo que momentos de congraçamento não possam acontecer, eles são importantes e eles têm o seu lugar. Mas o que não pode faltar na vida de uma igreja, definitivamente, é a instrução da palavra de Deus, com fidelidade e com seriedade. Mas a passagem que vai chamar a atenção para os homens que foram eleitos aqui. E é interessante, meus irmãos, porque mesmo quando nós olhamos para o colegiado apostólico, poucos deles são mencionados mais de uma vez nas Escrituras. Poucos deles. Nós falamos, por exemplo, do apóstolo Paulo, que é um apóstolo tardio. Nós falamos muito do apóstolo Pedro, falamos de João, que são homens que ocupam um determinado destaque aqui no colegiado apostólico. Mas o que nós sabemos, por exemplo, a respeito de André? O que nós sabemos a respeito desse homem? E aqui no texto, quando a passagem fala a respeito do número de diáconos que foram eleitos, o texto menciona 7 homens. 7 homens que preenchiam aquelas qualificações. Eles tinham qualificação moral, eles tinham qualificação espiritual, eles tinham qualificação funcional, mas são poucos aqueles que são mencionados posteriormente. O primeiro deles é Estevão, que daqui a pouco, meus irmãos, vai ser martirizado. Daqui a pouco. Depois nós temos Filipe, que após a dispersão da igreja de Jerusalém, vai se dedicar ao ministério de
evangelização em Samaria. E a passagem faz menção aqui a Nicolau, que ela era prosélito de Antioquia. E aqui é interessante porque quando o texto vai dizer que aqui Nicolau era um prosélito de Antioquia, ele está se referindo a um gentio que havia se convertido à fé cristã. E aí a passagem nos mostra na menção de Nicolau que o evangelho ele já não estava mais restrito aos judeus, mas ele estava agora avançando, inclusive para o mundo gentílico. Nicolau provavelmente, inclusive, pode ter sido parte importante na igreja de Antioquia, que vai depois enviar o apóstolo Paulo para o trabalho missionário. Os demais não são mencionados aqui, mas o que nós sabemos é que eram homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. E aí então o versículo de número 6 chama a atenção para o caráter formal do ofício que esses homens eles exerceriam aqui. Porque o texto diz assim: apresentaram-no perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então claramente aqui o texto chama a atenção para o fato de que o trabalho do diácono era um ofício que estava sendo instituído ali pelos apóstolos para atender o cuidado material da igreja. Qual o resultado, meus irmãos? Qual o resultado? E aí nós vemos aqui no versículo de número 7. Então, no primeiro versículo nós vimos o problema. Do versículo 2 ao 6, nós vimos a solução, a proposta feita pelos apóstolos. E no versículo de número 7, nós vemos o resultado de tudo isso. E aí nós nos lembramos, meus irmãos, daquilo que mencionamos aqui no início da exposição, falando a respeito das dificuldades da oposição que a igreja enfrentou no primeiro século. Satanás não se levanta contra a igreja, senão com o intuito de destruí-la e frear o seu crescimento. Mas, meus irmãos, mesmo aqui em meio a toda essa oposição narrada, seja por parte do Sinédrio, seja por parte de Ananias e Safira, mas agora também pelo problema que havia ali entre helenistas e aqueles de língua hebraica, a palavra ela continua a expandir, ela continua a crescer. E o texto diz: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. A influência da palavra continuava avançando. Nada foi capaz de deter ou frear o avanço da palavra, da pregação do evangelho. Cresce a palavra, cresce a igreja, e aí o texto de forma curiosa termina dizendo que muitos sacerdotes obedeciam à fé. Irmãos, que relato maravilhoso aqui. Que relato maravilhoso. O que nós podemos aprender aqui, meus irmãos, com esse versículo de número 7? Aquilo que essa passagem nos mostra é que uma igreja fundamentada na palavra, uma igreja que está verdadeiramente comprometida com as Escrituras, que cuida dos seus, ela cresce. Ela é uma igreja que cresce. E ela cresce alcançando, inclusive, aqueles indivíduos mais questionáveis, nós podemos dizer assim, aqueles que a gente humanamente diria assim: não, esse aí não converte. Talvez você já tenha conhecido alguém assim, não, esse aí, a gente diz assim, né? Só Deus para dar jeito. E normalmente quando a gente diz isso, é porque a gente acredita que nem Deus dá conta, não é? E aqui a gente está vendo isso. Porque quem se levanta aqui contra os apóstolos, meus irmãos, são os sacerdotes. São os sacerdotes. E lembre-se que os sacerdotes aqui, eles eram, via de regra, saduceus. E o que os saduceus negavam? Os saduceus negavam doutrina da ressurreição, não acreditavam na totalidade do Antigo Testamento como sendo palavra inspirada por Deus,
não acreditavam em seres angelicais, não acreditavam em vida eterna, tanto céu quanto inferno. Eram os aniquilacionistas do primeiro século, aqueles que haviam aprisionado e açoitado os apóstolos, porque eles estavam anunciando a Cristo, porque eles haviam os responsabilizado pela morte do Senhor Jesus. São esses homens que o texto termina dizendo que eles agora obedeciam à fé. E o que isso significa, meus irmãos? O que isso significa? Significa que a palavra, como uma espada, havia atravessado também os seus corações. E aqueles homens que outrora eram os responsáveis pela condução dos sacrifícios no templo, reconheceram que o Senhor Jesus era de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que o seu sacrifício havia sido um sacrifício perfeito, cabal e final. Esses homens que antes haviam sentenciado os discípulos à prisão e ao açoite, agora se rendem a Cristo. Agora se rendem a Cristo. Meus irmãos, assim como esses homens foram alcançados pela mensagem da cruz, nós devemos ter a convicção de que a palavra, que é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, pode penetrar e atravessar o coração mais duro, ainda hoje. Ainda hoje. O que nós precisamos fazer é pregar essa palavra. Pregar essa palavra. A palavra do Cristo, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, do Verbo eterno, que se fez homem e que na cruz do Calvário se ofereceu voluntariamente como sacrifício perfeito, para que por meio deste sacrifício os nossos pecados fossem perdoados e nós fôssemos reconciliados com Deus. Quando o evangelho é pregado, meus irmãos, a igreja avança. A igreja avança. Porque o evangelho, ele é capaz de convencer o coração mais duro. O coração mais duro. Que nós possamos tanto obedecer à fé, quanto pregar essa palavra com fidelidade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.